mais uma vez. Vamos provar. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar quão real é sua presença. Você anseia por isso, querido. Vamos provar a sua Quanto você anseia por isso nessa noite? Quanto você anseia por isso na sua vida? Vamos provar Quantos anseiam provar, experimentar o quão real é a presença dEle, Vamos o provar quão real é a sua glória, a sua bondade. glória e bondade. Vamos provar quão real é sua presença. Diga! Vamos provar sua glória e Vamos provar! Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Quantos já provaram isso? Quantos já experimentaram da presença dEle? Quantos já tiveram essa oportunidade? Quantos já viveram essa oportunidade de provar da glória, da presença, da bondade de Deus? Sabe, queridos, eu posso dizer que Ele é real. Eu posso dizer que Ele é real. Eu posso dizer que sua bondade é real, que sua glória é real, que sua presença é real. Eu posso dizer. O quanto você já experimentou disto? O quanto você já viveu disto? O quanto você já ficou como se tivesse embriagado no Espírito, cheio da presença de Deus, cheio de algo que veio da parte de Deus ao teu encontro, sobre você, em você, no meio do lugar onde você estava reunido. Nós precisamos ansiar por isso outra vez. Nós precisamos desejar por isso outra vez. Não espere isso de alguém, querido. Busque isso para você. Busque isso para a sua vida. Busque isso dentro de você. Que você possa regar, cuidar, zelar tudo aquilo que um dia tocou o seu coração, tocou você.
Quantas foram as vezes que você, ao conversar com alguém, você sentia algo diferente nessa pessoa? Quando falamos de algo diferente no contexto que nós estamos falando, falamos de algo da parte de Deus, que é sobrenatural, que é glorioso, que é prazeroso, que é tão bom estar que não há vontade de sair daquele ambiente, daquele lugar, daquele momento. Há uma falta muito grande de pessoas cheias do Espírito Santo nos nossos dias. Há uma falta muito grande de pessoas que estejam interessadas em carregarem a presença de Deus. A gente se impressiona, a gente acha legal, acha bonito, mas sempre nos outros, quando falamos que queríamos ser igual, ser parecido, muitas vezes é no campo emotivo, que dura pouco. Nós precisamos ansiar outra vez por isso, desejar outra vez por isso, almejar outra vez por isso, para que a gente venha carregar a glória de Deus. A presença de Deus é que faz toda a diferença aqui. É a presença dele que faz a diferença. É a glória dele que faz a diferença. Nós precisamos voltar a nos interessar pela glória de Deus, pela presença de Deus. Porque como a canção que eu tanto amo, que diz: tua glória me apaixona e me transforma. A glória é a presença de Deus, não um movimento emotivo, não um momento em que nós somos tocados no emocional, no superficial. Existem muitos animadores de plateia, existem muitos que são de uma técnica muito grande, até envolvente, até impressionante, mas muitas das vezes não é transformadora. E nós não podemos mais ser coniventes, interessados nisso. Nós não podemos ter isso por top, show, o máximo. Nós precisamos começar a conduzir os nossos olhos e o nosso coração para aquilo que gera vida, para aquilo que não são só palavras impressionantes. Nós precisamos nos interessar por estar perto de alguém que carrega algo diferente, que não carrega só palavras, mas que carrega a presença de Deus, porque tem um relacionamento com Deus, porque é apaixonado por Deus, porque escolheu andar com Deus, porque vive com Deus e para Deus. E tem dito a Ele: usa-me, Senhor. Não é acessar um livro mega ultra potente e poderoso como a Bíblia para ser alguém argumentativo. Se nós não carregarmos a presença de Deus, querido,
Nós estamos andando por andar, vivendo por viver. Enquanto não tiver esse interesse em você, em nós, enquanto nós não nos reposicionar, para carregar, para fluir, para expressar, nós vamos estar vivendo por viver. Baseado num orgulho, numa soberba, numa vaidade. Porque aprendemos, porque sabemos, porque talvez até já experimentamos. Mas isso já não é mais algo vivo dentro de nós. Escute, não é mais algo vivo dentro de nós. E a cada dia que passa, é menos um dia que nós temos, não é mais um dia que nós temos. É menos um dia, é um dia que passou. E o que eu fiz? Quantas vidas toquei? O quanto eu servi o reino de Deus? O quanto eu fui útil? O quanto Deus pôde contar comigo? Quanto? Ou Ele não pôde contar comigo? Eu estava ocupado demais, não tive tempo para Ele. Talvez Deus precisou usar uma jumenta, uma pedra, alguma coisa. Você sabe, você já viveu algumas experiências assim, cara. O martelo falou comigo, o serrote falou comigo, a placa do carro falou comigo, o passarinho falou comigo, o cachorro falou comigo, o gato falou comigo. Sabe por quê? Porque existe uma geração distraída. Porque existe uma geração que gosta de coisas impressionantes, das quais nenhuma delas é a presença de Deus. É o poder de Deus, é o Espírito de Deus. Ei, o Deus a quem você entregou a sua vida, cara, é um Deus de poder, de glória, de autoridade, de domínio, de graça. O Deus a quem você se entregou, cara. E o quanto esse Deus tem aparecido na sua vida. Você está concordando com a morte que existe em você, transferindo, adiando, por falta de comprometimento, de responsabilidade, de algo que talvez ficou no campo da sua emoção. Mas hoje o Senhor nos reuniu aqui para que a gente possa entender qual é o Deus, o que Deus é, o que há em Deus, o Deus o qual nós nos reunimos, o qual nós estamos aqui, o qual nós aceitamos por meio de Jesus, o qual nós tanto queremos ser atendidos, socorridos, amados, o qual nós tanto queremos um lugar, um milagre, uma vitória, uma bênção. Então nós precisamos voltar neste lugar. Amém? 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 Você pode tomar o seu assento.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 1 diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Escute. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar, para lhes dizer, para lhes contar, para lhes fazer conhecido o mistério de Deus. Pois decidi nada saber, pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este o crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito temor que eu estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Será que a gente consegue entender esse pequeno trecho? Queridos, nós como pessoas em Cristo, em Deus, como igreja, como filhos, como crentes, precisamos ser alguém interessado em expressar o Jesus. Não são de palavras inteligentes que nós precisamos, não são de palavras persuasivas, não é de uma sabedoria mega ultra que nós precisamos. Nós precisamos estar interessados em carregar, em expressar, em demonstrar, em fazer aparecer o Cristo, o Jesus, o Filho de Deus, o poder que há nele, não em nós. Muitas são as vezes que nós justificamos o não saber, o não conhecer, o não estar capacitado. Mas por quê? Porque o nosso coração ainda não se transformou, e nós ainda não saímos do sistema de impressionar pessoas pelo conhecimento. Não, queridos, nós precisamos entrar no lugar e entender aquilo que Deus estabeleceu através de homens comprometidos com Ele, que entenderam: ei, eu não quero ter palavras se eu não tiver a presença de Deus. Eu não quero ter palavras se eu não conseguir expressar o Cristo. Eu não quero dizer nada a vocês se vocês não conseguirem experimentar o Cristo que está na minha vida, que eu aceitei, que eu recebi, que mudou, que tem tomado os meus dias.
Paulo declarou isso: ei, a minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Onde está a nossa preocupação, cara? Onde está a nossa preocupação com o Espírito Santo de Deus aparecer naquilo que fazemos ou falamos? Nós aprendemos uma cartilha, nós aprendemos uma doutrina, nós aprendemos um regimento interno, nós aprendemos algumas mensagens, nós aprendemos porque andamos dentro de uma denominação, de uma instituição, mas nós não carregamos o poder do Espírito em nós. E quando nós abrimos a nossa boca, aquilo que falamos não gera vida, não gera poder, não gera um desejo, uma vontade nas pessoas de conhecerem a Deus. Escute, nós expressamos uma falsa alegria, porque o Cristo não conseguiu ainda gerar dentro de nós uma vida verdadeira, não sem problema, mas pessoas que aprenderam, experimentaram e carregam algo da parte dele, mas uma falsa alegria, e isso contagia as pessoas. As pessoas até dizem: nossa, cara, eu quero ir na tua igreja, eu quero conhecer o teu pastor, eu quero ouvir o que tu ouve. Nossa, como tu está diferente. Mas é só por fora, cara. Quando a pessoa, um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, daqui a pouco a pessoa não quer mais andar junto. Por quê? Porque aquilo que nós estamos expressando é falso, não é verdadeiro, não gerou dentro de nós ainda. Não conseguimos expressar o poder do Espírito de Deus, não conseguimos revelar Deus, e nós estamos correndo atrás de conhecimento, de capacitação. Eu não sou contra nada disso, querido. Agora, o grande problema é que nós às vezes nos asseguramos nisso, fazemos um curso, nos profissionalizamos em tantas coisas, assim elas em pregar, em ministrar, em tocar, em dançar, enfim, tantos ministérios que hoje se revelam, trabalham para Cristo ser conhecido, mas não passa de uma técnica, não passa de um conhecimento natural. Não há um clamor dentro de nós de revelar o Espírito de Deus, de que ao eu estar no ambiente, ao estar no lugar, ao eu abrir a minha boca, ao eu falar alguma coisa, se precisar falar, que flua de dentro de mim aquele que está dentro de mim, que tem gerado vida, que tem gerado poder, que tem gerado glória, que tem gerado graça, que tem gerado virtude. É isso que nós precisamos voltar. O nosso interesse precisa voltar nisso. Queridos, cada dia que passa, as coisas têm se tornado mais fácil de fazer. Nós temos acesso a muitas informações, a muitos ensinamentos, a muitos tutoriais, e nós temos nos afastado do relacionamento com Deus. Nós aprendemos, nós temos que fazer, mas não é isso que está dentro. Entretanto falamos de sabedoria, versículo 6. Entretanto falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era,
que estão sendo introduzidos a nada. Escute, preste atenção. Versículo 6: entretanto falamos de sabedoria entre maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo introduzidos, aliás, estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado Jesus da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, queridos, os mistérios de Deus, a grandeza de Deus, a realidade de Deus, querido, não está atrelada ao que os olhos, ao que os ouvidos, ao que o coração humano conseguiu ou consegue acessar. Por isso, à medida, se nós ansiamos, querido, viver algo sobrenatural, se há em você um desejo, uma vontade de avançar, de crescer, de experimentar o que Deus é e o que Ele tem, não viver de culto em culto, de tempo em tempo, de reunião em reunião, de ano em ano, vivendo ciclos que não nos permitem sermos usados por Deus, que não nos permitem ter crescimento, ter avanço. Nós precisamos entender e voltar a viver para acessar as coisas que existem no sobrenatural, porque no natural nós já sabemos, cara. No natural nós já sabemos. A teologia é impressionante, os estudos são impressionantes, mas a presença, cara, a presença que apaixona e que transforma, a presença que você não quer perder, a presença que quando te envolve, te faz conhecer quem é Deus. E tudo pode acontecer, mas de Deus você nunca quer largar. Mas isso não é uma desculpa, isso é uma verdade, porque Deus você conheceu, você experimentou, você anseia continuar lado a lado com Ele. Mas quando nós não vivemos isso, nós, ao retroceder, nós escolhemos fazer aquilo que não é a vontade de Deus, que não agrada a Deus. Viver continuamente nisso, não um momento, não uma escolha, não um período, mas viver essa vida. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Ei, o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente humana não conseguiu, mas Deus revelou a nós, Paulo falando, pelo Espírito. Então, ei,
Você enxerga, você ouve, você tem inteligência, mas está faltando uma coisa: uma vida no Espírito, para que Deus possa revelar a você. Não são mentiras, enganos, falsidades, ficções, historinhas. Não, cara, é a revelação de Deus. É Deus revelar a nós no Espírito aquilo que Ele tem, aquilo que Ele anseia, aquilo que Ele espera, aquilo que Ele tem para nós. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, ou seja, ninguém conhece mais o espírito do homem do que o próprio homem. Ninguém me conhece mais do que eu mesmo, cara. Ninguém, nem minha esposa, nem meus pais, ninguém me conhece mais do que eu mesmo. Ninguém conhece você mais do que você mesmo. Assim como ninguém conhece mais o homem do que o próprio espírito do homem, assim também ninguém conhece a Deus mais do que o Espírito de Deus. Agora olha que doideira isso, cara. Escute. Nós, porém, conhecemos o espírito do mundo, mas o espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deixa eu voltar no versículo 11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Nós precisamos sair do natural, querido. Sabe por que há tantos conflitos? Sabe por que há tantas tristezas, frustrações e tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia? Por quê? Porque nós estamos andando segundo o espírito do mundo, mas esse espírito não pertence mais a nós. Agora o que pertence, o que está, o que foi colocado e dado a nós é o Espírito de Deus, para que a gente entenda as coisas de Deus. Agora eu pergunto para você: quantos de nós tem se doado para entender as coisas de Deus? É aí que você vai se identificar, é aí que você vai se encontrar, é aí que você vai se achar, querido. Você tem se doado para entender o quê? Quais são as coisas que você tem corrido atrás para entender? O quanto você tem se doado para entender as coisas de Deus? Enquanto nós não nos doar para correr atrás das coisas, para entender, aliás, não é correr, entender as coisas de Deus, nós vamos viver essa rotina. Passa culto, passa mês, passa ano, passa denominações, passa pastores, passa tantas coisas na nossa vida, e a gente está do mesmo jeito. Algumas vezes precisamos viver uma falsa alegria, uma falsa intimidade, porque fazemos parte de uma denominação, porque somos chamados de crente,
Porque temos medo de ir para o inferno. Porque temos medo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Preste atenção, ei. Quem não tem o Espírito não aceita, não entende as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espirituais ou espiritualmente. Elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós porém temos a mente de Cristo. Agora, se temos a mente de Cristo, por que não estamos vivendo isso? Essa é a vontade de Deus, que aconteça em nós, mas talvez não é o que nós estamos vivendo. Ei, não são de palavras persuasivas, não são de palavras que o mundo, que as pessoas, que vidas precisam. O que você precisa levar não é informação, cara, é a presença dele. O que eu preciso levar não é informação, é a presença dele. O meu interesse não pode ser pelas coisas naturais, precisa ser pelas coisas sobrenaturais. A cada dia que passa, menos pessoas têm se comprometido com o Evangelho. Os templos estão lotados, e isso não tem nada a ver com o Evangelho, querido. As denominações estão cheias, mas isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com o poder de Deus. Porque o poder de Deus transforma, cara. A glória de Deus transforma. Coisa mais triste que tem é você estar perto de um crente que não tem nada de crente. Coisa mais triste que tem é você sentar numa roda de crente, você sentar numa roda de crente, cara, e não ouvir nada de crente. Coisa triste é você sentar com pessoas que mentem a respeito das coisas de Deus, de experiências que viveram quando na verdade nunca existiram. Porque até hoje, quando se olha, só se vê morte, não se vê vida. E nós não fomos chamados para viver isso, queridos. Nós fomos chamados, nós ministros, nós que ocupamos uma plataforma, nós que estamos aqui, somos primeiros a sermos comprometidos, cara, em expressar o poder, a glória, a graça de Deus. Não precisa de muita coisa, não. Óbvio, não é fugir ou não é nos interessar pelo conhecimento, pela técnica, pela capacitação, não. Mas é tudo isso não estar acima do nosso coração, de expressar do que a glória, do que o poder de Deus. Quando nós estamos nesse lugar, queridos, nós nunca estamos interessados em nos mostrar. Não tem nada a ver com timidez, não tem nada a ver com vergonha, mas tem a ver com temor, tem a ver com aquilo que nós estamos carregando dentro de nós. Não tem a ver com covardia,
tem a ver com não se exibir, tem a ver com entendemos que, cara, eu não tenho nada de mim mesmo. Se nós for ler, cara, sobre alguns discípulos, eu não vou generalizar aqui, e não estou pregando, não estou implantando, não estou clamando por isso no nosso meio, mas muitos deles não tinham capacidade, muitos deles eram iletrados, muitos deles não tinham entendimento naturalmente falando, capacidade naturalmente falando. Tanto que Jesus disse: ei, não te preocupa com o que tu tem que dizer, só se preocupa em ir até onde eu te falei, e faça uma coisa apenas: só abre a tua boca, que eu vou colocar as palavras certas na tua boca. Não te preocupa com o que tu precisa dizer. Então, cara, nós temos corrido atrás de coisas que são contra aquilo que Jesus estabeleceu, e nós não temos conseguido revelar o poder de Deus aonde estamos, quando falamos a quem dizemos. Muita informação, muita emoção, mas pouca vida. Não tem vida. E não tem a ver com um dom, querido. Não. Tem a ver com Ele, com a presença dEle. Só que enquanto não voltar em nós, cara, uma preocupação, um interesse, enquanto não voltar em nós, cara, ei, eu preciso me ligar, porque eu não estou lidando com coisas naturais, não estou tratando de coisas naturais. Aquele a quem eu carrego hoje, cara, é poderoso. E se algo não está acontecendo dentro de mim, eu preciso rever. Preciso rever. Eu preciso rever, para que eu possa expressar, revelar, manifestar. Manifestar é o que nós precisamos. Não é saber fazer, é carregar algo. Quando alguém ouvir você, não ficar impressionado com o quanto você conhece, o quanto você sabe. Uau, como você é inteligente. Mas é quando alguém ouvir você, acontecer um grito dentro dessa pessoa, dizer: cara, como eu quero o que você tem, como eu anseio. E você não vai precisar convidar, as pessoas vão querer correr atrás de você. Você não precisa se expor, você não precisa mostrar quem você é. Você não precisa. Se eu não mostrar, eu nunca vou ser conhecido. Se eu não dar um jeito, nunca vai acontecer. Não, cara. Volte a acreditar que os olhos de Deus tudo vê. Volte a acreditar que os olhos de Deus estão abertos. Deus achou Davi. Davi não precisou se arrumar, não precisou enviar uma carta, não precisou ter um amigo. Davi não precisou de alguém que falasse a respeito dele. Deus manda Samuel da casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E Jessé chama os seus filhos, prepara o ambiente, o lugar, os filhos. E quando Samuel vê o primeiro
se impressiona. E Samuel diz no seu coração: certamente é esse. E Deus diz: ei Samuel, você está enganado, cara. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Vocês veem por fora, eu vejo por dentro, Samuel. E passaram todos os filhos e Deus não falou o coração de Samuel. E Samuel disse: Jessé, tem mais alguém? Cara, Deus não confirmou, Deus não aprovou, não liberou. Só tem um que está no campo, então manda chamar, porque nós não vamos nos assentar à mesa sem ele chegar. Davi, pastor de ovelha lá no campo. Por que o pai não chamou ele? Por que o pai chamou todos e não chamou ele? Não sei, vou deixar você julgar e pensar. Então Deus achou. Por quê? Porque Deus olha por dentro. Então, queridos, às vezes o saber, a eloquência, a sabedoria humana está ligado, representa algo exterior, representa algo superficial, representa algo por fora. Mas o Espírito, o poder, a verdade de Deus representa o interior, o coração, a profundidade. E é isso que nós, como igreja, como filhos, como pessoas em Deus, precisamos nos interessar. Cuide o que você faz, querido. Cuide. Cuide. Não trate pessoas diferentes. Não seja diferente com pessoas. Não faça. Porque ninguém está vendo. Porque ninguém sabe. Porque o líder, porque o pastor, porque o encarregado. Não. Porque hoje é segunda, hoje não tem culto. Não. Entenda. O que homens como Paulo compreendeu a partir de Deus ter gerado no coração dele, para que ele reproduzisse algo como ele falou aqui. Eu mesmo, quando fui entre vocês, não fui com discursos eloquentes, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Ei, o que você quer proclamar, querido? Qual é a causa que você quer proclamar? Qual é o mistério que você quer proclamar? O mistério próprio? A causa própria? O nome próprio? Tem gente que faz coisas para ser conhecido. Mas ei, a causa é de Cristo, querido. A causa é de Cristo. Eu não fui com eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E foi com fraqueza, com temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder de Deus, do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ei, as pessoas querem ver o Cristo que você prega.
As pessoas querem ver, precisam experimentar o Cristo, o poder que você diz que existe, a profundidade, a grandeza. Isso não pode ficar no campo superficial. Quantas pessoas que você vê tantas palavras, mas não vê Cristo nelas. Você vê tantas palavras, tantas informações. A pessoa sabe tanto, mas vive perdida. Pessoas cheias de argumento, pessoas persuasivas, que impressionam, mas que não tem vida nelas. Não se encontra o Cristo, não se encontra o Deus, não se encontra o poder do Espírito nelas. E nós precisamos, nós devemos rever. E deixa eu dizer para você, você escolhe quem você quer ser, mas não seja um enganador. Não seja enganador. Não seja falso profeta. Não seja. Assuma o seu lugar. Reconheça quem você é. E caminhe na direção que você está escolhendo. Sem ferir os princípios, sem escandalizar, sem gerar morte na vida das pessoas. Esse é o Evangelho, cara. Essa é a boa nova. Isso é o que o Senhor tem para nós, para os nossos dias. Nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Não podemos. Não podemos. Não podemos. Você pode ficar de pé nessa noite. Vem sobre mim com teu manto, reine em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reine em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reine em
gerar transformação na vida de pessoas, porque você está cheio do poder e da glória de Deus, porque você prefere se esvaziar de tudo que você sabe, de tudo que você ouviu, de tudo que você já correu atrás, porque tudo isso fez com que você se assegurasse no conhecimento, nas informações. Mas hoje você não quer mais andar neste lugar. Você ouviu Paulo declarando e você diz no seu coração: eu quero andar nesse lugar, eu quero ser assim. Eu reconheço. Reconheço que a minha inclinação não tem sido para gerar vida. Não tenho carregado a presença. Eu até sei todos os métodos. Eu sei todo o caminho, eu sei todo o processo. Mas eles não têm gerado vida. Quando eu direciono, quando eu ensino, quando eu compartilho, as pessoas até se impressionam, mas elas não se transformam. E eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero ser um ativador, alguém que carrega o poder do Espírito Santo. Eu quero abrir a minha boca e as pessoas conhecerem o poder do Espírito de Deus. Eu quero estender os meus braços e as pessoas conhecerem o poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero olhar nos olhos, eu quero sorrir e as pessoas verem o poder do Espírito Santo de Deus. Chega de eu promover a minha causa. Chega de eu promover o meu nome. Chega de eu promover o nome de pessoas, do pastor, do líder. Eu não estou promovendo o poder do Espírito Santo. Faça a sua oração, querido. Faça a sua oração. Seja alguém interessado nisso. Volte ao temor, volte a temer. Volte a temer, volte a temer, volte a temer, volte a temer. Sim. O que você tem que expressar é o poder do Espírito de Deus. É o Cristo. Não é os argumentos. Não é a sabedoria. É o poder do Espírito de Deus que habita em você, que está em você, que você carrega. Faça a sua oração. Quando estou em tua presença,
pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Pai, essa palavra receba o teu selo nessa noite. Que essa geração venha deixar de ser uma geração superficial, uma geração de ajuntamento, de momentos emotivos. Que essa geração entre em um nível mais profundo, interessados em revelar o Espírito de Deus. Uma geração interessada em expressar o Espírito de Deus. Deixar de ser uma geração argumentativa, cheia de razões, cheia de conceitos, que não conseguem revelar o poder do Espírito de Deus. Por onde passam geram morte, por onde passam causam estragos em nome do Evangelho. Desperta essa geração, Senhor, desperta esta geração, Senhor. Desperta essa geração. Por onde passar, o poder do Espírito seja revelado, expressado, derramado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Seja o nome dele. Pegue a sua oferta, querido. Vamos ofertar ao Senhor nessa noite. Vamos dar ao Senhor com alegria. Numa expressão de gratidão, de reconhecimento daquilo que Ele representa para nós. Faça parte de uma geração, querido, que está interessada em dar ao Senhor e não só em receber do Senhor. Precisamos ser uma geração que está interessada em dar ao Senhor. Uma geração que ama semear, honrar, que não quer perder nenhuma oportunidade que tem de dar ao Senhor. Amém? Amém? Pai, eu oro por esta geração. Queremos sim viver, desfrutar, expressar, Senhor, com os nossos bens, com os nossos recursos, aquilo que o Senhor é. Aquilo que o Senhor é para nós, significa para nós. Que sejamos gratos, que sejamos generosos, que sejamos fiéis a Ti, devolvendo aquilo que não é nosso. Que nesse tempo de escassez, de crise, de insegurança, que não haja em nós uma quebra de princípio e uma inversão de valores, querendo livrar a nós mesmos, nos esquecendo do Teu reino, Senhor. Muitos de nós têm
sido colocado à prova, e que não sejamos reprovados, porque não vamos escolher quebrar o princípio e inverter o valor. Quando diz respeito a ofertar, a dizimar, a oferecer a Ti, em nome de Jesus, eu creio que assim seremos abençoados por Ti. Pode sair do seu lugar. Te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a terra. Glória a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui cultuando, celebrando, oferecendo a Ele, né? Primiciando. Estamos encerrando. Queridos, nós temos os nossos pães ali. Esse pão é um pão que nós damos início do projeto da padaria social, onde todo o recurso, querido, ele é revertido em assistência social. Nós temos trabalhado assim como o brechó, tantas movimentações, tem levantado recurso para nós investir em vidas, em pessoas. Então foi feito pão hoje à tarde, novinho. Eu queria pedir para você não deixar sobrar nenhum pão ali, viu? Leve para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô. Não tem a ver com pão, tem a ver se é bom, se é ruim. Tem a ver, cara, com vidas que você está investindo. Amém? Eu creio que está bom demais aquele pão ali, não comi. Mas a gente tem feito, querido, por propósito, viu? A gente não tem se movido. A gente não quer ser os queridinhos, Nós não queremos nos aparecer, nós queremos cumprir. Nós entendemos que investir em vidas, investir em pessoas. Hoje, crianças todos os dias estão aqui. Irmãos têm se doado há 4 meses aqui todos os dias para atender, ministrar, amar, sorrir, abraçar, chorar com eles, servir o alimento, dar o pão, a bolacha, aquilo que tem chegado às nossas mãos. Então, tudo que eu quero é que a igreja faça parte disso. Não é os de fora, é os de dentro. Nós precisamos entender. Vocês precisam amar essa causa. Esta é uma causa que o pastor ama. Então, eu peço a vocês, amem essa causa. Amém? Vidas estão sendo alcançadas. Logo, logo vocês vão ouvir muitos testemunhos. Nós sabemos o que estamos fazendo, no sentido de investir em pessoas e ser essa a maior vontade de Deus. Porque o segundo maior mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. O segundo maior mandamento é: ama teu próximo como a ti mesmo. Está relacionado a quem? Ao outro, a pessoas, a vidas. Amém? Amém? Pai, nós te louvamos por tudo. Obrigado por cada um dos teus filhos que deixaram a sua casa para cultuar a ti, Deus. Que eles possam voltar para casa conhecedores da tua vontade para os próximos dias, Deus. Nos guarda, nos livra. Queremos viver a tua vontade essa semana, Pai. Em nome
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu os abençoe. Todos digam bem forte. Aplauda o Senhor aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.